Olha só, hoje, segunda-feira, é dia do nosso quadro Café com o Ver Mais. A gente sabe que nesse horário muita gente já está tomando aquele cafezinho. E esse quadro estreou na semana passada com o Padre Dúlcio. Nesta semana, a gente vai conhecer uma outra história muito inspiradora, que é o objetivo do nosso quadro. A personagem de hoje, a Beatriz, sonhava em fazer medicina desde pequenininha. Ela tentou várias vezes até que conseguiu passar. Mas aí surgiu um outro problema. O dinheiro para pagar ela não tinha, porque a faculdade era paga. A saída dela, vender docinhos. Deu certo e esse ano ela se forma. Deixa eu ver, condomínio, mais escola da Maria Luísa. 8 minutos. Mais gasolina. Ai, esse mês está apertado. Acho que todo mundo passa por algum aperto no orçamento. Agora, já pensou você abrir mão de um sonho por falta de grana? É um problema que pode acontecer, mas a história que a gente vai conhecer hoje no Café com o Ver Mais é da Beatriz, uma estudante de medicina que, olha, descobriu um outro talento para conseguir realizar o sonho e se formar. Vem com a gente. Como num passe de mágicas, daqueles que a televisão permite, eu que estava há pouco contando moedinhas para fechar o meu orçamento, olha só onde que eu tô tomando um café, bem rica, bem plena, na companhia da nossa convidada, a personagem dessa história, a Beatriz. Oi, Beatriz, bem-vinda a Ver Mais. Obrigada. Beatriz, você tem uma história fantástica, assim, que eu acho que é um exemplo de vida, é inspiração. Conta pra gente um pouquinho, então, você é estudante de medicina? Isso, eu comecei na faculdade de medicina em 2016, em junho. Fiz um ano, tive que trancar a faculdade. Aí surgiu a ideia de fazer os docinhos. Era uma coisa que eu já tinha feito quando estava no ensino médio, então eu já tinha um pouco de ambientação com esse produto, né? E comecei a fazer meio despretensiosa, assim, e no semestre seguinte eu consegui voltar para a faculdade. Porque assim, quando a gente fala em medicina, a gente sabe que é muito difícil passar já, né? Você já tinha tentado em outros momentos, para uma federal, de repente? Sim, eu dei tiro para tudo quanto é lado. Tentei por 3 anos e no 3º ano eu consegui ser aprovada ali na Univille. E quando você entrou, você já sabia que não ia ser fácil? Sabia. Quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada, eu liguei para os meus pais, meu namorado estava junto comigo, eu liguei para os meus pais e falei, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Aí eles falaram, fala a boa primeiro. Passei em medicina e a ruim foi numa particular. E o que eles disseram nesse momento? Daí eles falaram assim, não, a gente vai fazer a matrícula, a gente vai dar um jeito, a gente sabe que não vai ser fácil, mas você vai conseguir se formar. E Beatriz, assim, você gosta de docinho? Você falou que já tinha feito em outro momento, mas como é que a ideia de fazer docinho especialmente? A minha irmã, que a brigadeiria leva o nome dela, sempre fez bastante docinho assim pra família. E não é uma coisa fácil de fazer, né? Não precisa de muito ingrediente, não precisa de muita coisa pra fazer. E ela sugeriu e eu embarquei na ideia. Falei, vou fazer e comprei a ideia. Ela me ajudou, comprou os ingredientes, foi minha primeira cliente também e foi indo. Agora, Beatriz, você me contou antes algo que eu acho que chama muito a atenção. Você pode fazer, você não pode comer o doce que você faz, né? Verdade, sim. Eu tenho diabetes desde os 8 anos de idade e eu acho que meu primeiro contato ali fazendo docinho no ensino médio foi queria comer doce, queria estar perto do doce. E a desculpa para minha mãe deixar eu fazer era, vou fazer e vou vender na escola. Aí foi o que eu fiz, né? Mas como é difícil e trabalhoso fazer, então eu fazia e ficava com dó de comer, já naquela época. Então hoje também continua assim, eu faço, é muito trabalhoso e eu fico com dó de comer o doce, então eu acabo não comendo. Agora, Beatriz, você tá pagando hoje a faculdade nos momentos com o docinho? Sim, boa parte das contas... E começou do zero? Comecei do zero. O começo, assim, os primeiros 6 meses, quando tinha uma encomenda na semana, assim, era uma festa, porque é uma coisa difícil, né? As pessoas não insistem. Eu persisti, quando voltei para a faculdade, dei uma pausinha de novo, eu não consegui conciliar as duas coisas, porque era presencial. Tranquei, daí eu falei, agora eu vou investir, vou suar, não sei se eu vou voltar para medicina, então eu vou fazer o que eu tô fazendo agora dar certo. Aí comecei a participar de feira, comecei a divulgar mais no Instagram, sabe? Botar o sangue mesmo para divulgar.
A partir daí a brigadeiria começou a deslanchar, mais pessoas começaram a conhecer. As encomendas que eram semanais, uma vez por semana, agora começaram a ser quase diárias. Todo final de semana tinha coisa para fazer e ela cresceu bem. Aí eu consegui uma ajuda financeira da minha família, porque o valor é muito alto mesmo, só o docinho assim de início não deu conta. E eu consegui voltar. Fiz 6 meses e veio a pandemia. Daí com a pandemia eu sentava no quarto, assistia às aulas e voltava para a cozinha fazer os docinhos para fazer pronta entrega. Agora, eu imagino que tem duas situações. Dentro da sala de aula, né, que você pertence a um meio em que muitas pessoas têm poder aquisitivo bom, e aí a Beatriz faz docinho para conseguir se formar. E existe um outro lado de quem compra o teu docinho e descobre que quem está fazendo é uma futura médica. Como é que é lidar com esses dois mundos? É muito bacana, porque muitos dos meus clientes viraram meus amigos, sabe? Eles abraçaram a minha história, compram assim, porque gostam do doce também, mas compram porque sabem o propósito do valor do docinho, né? E assim, indo pra dentro da faculdade, ali com os professores descobrindo que eu faço docinho, eles também viram clientes. É muito bacana, assim, essa troca de quem sabe que eu faço docinho, descobre que eu faço medicina, e quem sabe que eu faço medicina, descobrindo que eu faço docinho. É muito... Eu me sinto bem privilegiada, assim, foi um caminho difícil, mas eu me orgulho de cada momento que eu vivi durante esses 7 anos, né, contando as pausas. E eu imagino que você tenha conhecido outras empreendedoras, outras mulheres que também têm histórias como a sua, né? Às vezes para tratar uma doença ou porque é a única fonte de renda da família. Porque o produto artesanal, as pessoas acham lindo. Mas sempre tem aquela choradinha, mas é tão caro, mas né, e não sabe todo o trabalho que está envolvido por trás. Eu conheci bastante gente, principalmente nas feiras, a maioria realmente é empreendedora, é mulher, que eu acho assim que mulher não tem medo de dar a cara a tapa, de tentar se esforçar. Fiz muitas amizades legais no decorrer desses anos, que tem gente que eu vou levar assim pra sempre no meu coração. E sempre que precisar de mim, pode me procurar. Agora você tá no último ano da faculdade, já tá com a olhinha emocionada de lembrar, né? Eu imagino assim que a ansiedade pra formatura é grande, mas em que lugar que tá o docinho nessa história daqui pra frente? O docinho, assim, ele tá no meu coração e nunca vai sair de lá de dentro. A minha ideia é me formar e dar um tempo, né, me estruturar ali como médica, achar uma fatia do mercado pra mim e voltar pra ele, porque não tem como abandonar, né, é uma parte tão importante da minha história, não tem como deixar de lado. E para aquelas pessoas que esperam o momento ideal, a condição ideal para realizar algo, um sonho, um projeto, o que você tem a dizer assim a partir da tua experiência? Aí dá medo, dá medo do que as pessoas vão dizer, do que você vai encontrar pela frente, mas não desiste. Luta pelo teu sonho que ninguém vai lutar por ti. E acho que é isso, desculpa me emocionar, é que é uma história que me mexe muito comigo. E eu agradeço por compartilhar conosco. Agora eu tô ansiosa para provar o docinho, né? Porque já fizemos tanta propaganda, agora tem que saber esse docinho na prática também. Vamos comer? Quer dizer, eu vou comer. Você viu que história bacana, inspiradora da Beatriz, até o convite dela, a foto ali que apareceu, Doutora Docinho, né? Foi uma forma carinhosa que algumas clientes chamam ela, mas se você ficou curioso, porque as imagens ali são de dar água na boca, né? O Instagram dela é @Chelle, C-H-E-L-L-E, Brigadeiria. Então a Chelle se forma agora em julho, no dia 7, inclusive não vou esquecer essa data porque é o dia do meu aniversário e a gente assim deseja muito sucesso a essa futura doutora, que ela leve toda essa doçura, toda essa humanidade, essa simplicidade e humildade que ela tem para o acolhimento, para o atendimento dos pacientes dela. E é um exemplo de que a gente não precisa esperar o melhor momento, as condições ideais para realizar os sonhos da gente, né? Ela trancou por alguns momentos, mas nunca desistiu, né? E através do docinho, que ela conseguiu, então, hoje ela tem uma outra fonte de renda e né, está se formando na medicina, que é o sonho dela. Semana que vem tem mais Café com Ver Mais.